Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós vamos estar fazendo a nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica em um ano. Eu estou usando a versão NAA, mas fique à vontade para usar a tua versão, a Bíblia que você tem aí em casa, né? Estamos no livro de Ruth, começando o livro de Ruth, capítulo 1. Elimeleque e a sua família em Moabe. Hoje eu coloquei um fundinho musical, né? Bem levezinho. Se você gostar, depois deixa um joinha aí. Fala se ficou melhor com o fundinho instrumental, assim, mais gostoso de ouvir. Ou se atrapalha, né? Porque daí também nos próximos eu não coloco, né? Fica só a minha voz. Preciso da tua ajuda e depois deixa escrito aí embaixo nos comentários, tá bom? Curte também o canal, né? Curte, compartilha com as amigas para ajudar no crescimento do canal, né? Para o YouTube entender que esse vídeo ele é importante, né? Para ser compartilhado, ser entregue, né? Para outras pessoas. Amém? Capítulo 1 de Ruth. Elimeleque e sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Os filhos se chamavam, com sua mulher Noemi e com seus 2 filhos. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Versículo 6, Noemi e Ruth vão para Belém. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com vocês sejam felizes. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá, você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram.
até chegarem a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem Noemi, mas de Mara, porque Todo-Poderoso me deu muita amargura quando saí daqui. Eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porém, que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Bem, aqui no capítulo 1, a gente percebe, o cenário aqui de crise que tem, ali dos versículos 1 a 5, Israel vive um tempo de fome, e Elimeleque sai de Belém para Moabe, o marido da Noemi, Mas essa decisão, ela representa afastamento, Ele saiu da terra da promessa, ele se afastou, por uma circunstância, Então, Moabe simboliza o mundo longe de Deus, Quando o homem se afasta, encontra perdas espirituais e morte, que foi o que aconteceu lá, Ele e seus filhos morreram. E Noemi perde o marido, perde os filhos. É um retrato da consequência de viver fora do centro da vontade de Deus. E dos versículos 6 a 14, a gente vê o retorno, a Belém, que é a casa de pão, Noemi decide voltar para Belém, que esse nome Belém significa casa de pão. E isso está apontando para quem, Para Cristo, Belém é onde nasceria Jesus mais tarde, o verdadeiro pão da vida, Como nos diz João lá no capítulo 6, versículo 35 do Evangelho, Isso nos revela que sempre tem um caminho de volta. Deus restaura quem decide retornar. Guarde isso, ó. Deus restaura quem decide retornar, meu amado, minha amada. E dos versículos 15 a 18 vem a decisão de Ruth. Ruth faz uma das declarações mais fortes aqui da Bíblia, Todo cristão conhece, O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth decide seguir a sua sogra, E ainda disse para ela que só a morte separaria ela da sogra, Então, Ruth era uma gentia, Ela vivia fora da aliança, mas ela escolheu se render ao Deus verdadeiro, ao Deus de sua sogra, E isso aponta para a salvação em Cristo, aonde todos, não importa a origem, não importa a nação, não importa o lugar, a salvação é para todos, A aliança de Deus alcança todos que se renderem a Ele, que escolherem Ele como o único e suficiente Salvador, E aqui nós vemos dos versículos 19 ao 22, a graça no meio da dor. Noemi, ela volta dizendo, pro seu povo lá em Israel: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, Estou amarga, o Senhor me fez voltar vazia, Então, esse é o retrato de como ela estava lá, Longe da terra do pão, Longe de Belém. Mas o texto, ele termina aqui com uma esperança. Era o início da colheita da cevada. A cevada, é que a gente faz o pão, Então era o início de uma nova vida, o início do alimento, do renovo, Mesmo quando nós não vemos, Deus já começou a restauração, O fim do capítulo parece triste, mas é só o começo de um grande milagre na vida das duas, A Ruth, ela representa os povos gentios, Ela representa nós, que não somos judeus, Que estávamos longe da salvação. Boaz, aqui nos capítulos seguintes que nós vamos ler, é o tipo de Cristo, o Redentor, o Remidor, que vai resgatar Ruth aqui nos próximos capítulos. E Belém é o lugar onde nasce a redenção. Ruth entrega na genealogia de Jesus Cristo, ela entra na genealogia de Jesus Cristo lá em Mateus 1. Ela vai ser inserida, na genealogia de Jesus aqui através de Boaz, Então, como esses 4 capítulos de Ruth vão ser preciosos, para a nossa leitura, Então, vamos continuar aqui no capítulo 2.
Ruth vai apanhar espigas. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? E o servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu para que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo aonde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: Porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Que bênção, né? Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, Venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado novinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente, chegado em um dos nossos resgatadores. Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Olha aqui a figura de Cristo, né? Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com sua sogra.
Aqui no capítulo 2, né, a gente vê a revelação, né, da provisão de Deus, né, nos detalhes, né, e ele apresenta uma figura poderosa de Cristo, né, o Redentor, o Remidor, que é Boaz, né. Então, dos versículos 1 a 3, Ruth sai para respigar, né, que é pegar os restos da colheita, uma prática permitida pela lei, né, para o sustento dos pobres. Eles colhiam e aquilo que ficava para trás, os pobres, os órfãos, as viúvas, poderiam lá e catar, né, no chão, que ficava para essas pessoas, né. Então, o que a gente aprende aqui com a Ruth, né? Que ela não ficou parada, ela não entrou em desespero, ela foi tomou uma atitude, né? Ela teve um posicionamento, ela foi atrás de algo para sustentar ela e sua sogra, né? Mas, por acaso, né, entre aspas, ela chega ao campo de Boaz, né? Foi justamente para lá que Deus enviou ela, né? Porque no reino de Deus não existe acaso, né? Existe providência. Então Deus, né, fez com que Ruth fosse até os campos de Boaz para respigar, né? E dos versículos 4 a 7, surge aqui Boaz, né? Como um homem rico, justo e temente a Deus. Ele é uma sombra de Cristo, né? Uma figura de Cristo. Ele é o Senhor do campo, ele é o dono do campo, ele é o provedor e ele é o redentor, né? Ele vê Ruth antes mesmo dela perceber, ele já tinha visto ela e estava perguntando para os seus funcionários quem era aquela mulher, né? E já tinha ouvido falar sobre ela e tudo que ela tinha feito à sua sogra de bom, né? Acompanhado sua sogra, não ter abandonado. E assim é Cristo conosco, né? Ele é o Senhor das nossas vidas, o Senhor de toda a terra, né? Ele é o nosso provedor e ele é o nosso redentor, né? Nosso remidor, né? E dos capítulos 8 a 13, a gente vê a graça para quem não merece, né? Boaz, ele protege Ruth, que era uma estrangeira, dá acesso ao campo e manda ainda que os seus servos não a toquem, não incomodem ela, né? E Ruth, ela era estrangeira, ela não tinha direito de estar ali, mas ela recebeu esse favor, né? Isso é uma revelação do Evangelho, é a graça de Deus sobre nós, né? Nós recebemos a salvação que não merecemos, é através de Cristo, pelo sacrifício dele, porque nós não temos capacidade de receber, né? E ela responde com humildade a essa graça que ela recebeu de Boaz, né? Como achei graça aos teus olhos, né? Esse é o coração de quem atrai o favor de Deus. Quando a gente se pergunta, né? Eu não era merecedor, mas achei graça aos teus olhos, Senhor, né? O Senhor me remiu, o Senhor me resgatou, né? Da morte, do pecado, da eterna vida espiritual sem Deus, né? E me colocou na presença dele. Como achei graça aos teus olhos, Senhor? É a pergunta que nós fazemos para Deus, né? Nesse dia. E dos versículos 14 a 16, uma mesa preparada para Ruth, né? Boaz convida a Ruth para comer com ele e ainda manda deixar mais alimento para ela colher, né? Jesus Cristo, ele não só nos salva, ele nos alimenta, ele nos sustenta, ele cuida da gente, né? Ele dá mais do que o necessário, né? Ele vai sempre nos suprir. Glória a Deus, né? E dos versículos 17 a 23, nós vemos a provisão abundante. Ruth, ela volta para casa de sua sogra, né, com muito além daquilo esperado, né? E Noemi a recebe, né, com bênção, né? Bendito seja o Senhor, glorificando o nome de Deus, né? Isso é uma revelação espiritual para nós, porque quando Deus entra na nossa história, o pouco se torna muito. Tem multiplicação na casa de pão, né? Boaz, ele é identificado como resgatador. Ele está preparando para o que virá, né? E mais uma vez, se você quiser anotar aí no teu caderno, vamos fazer a conexão com Cristo, né? Ruth, pode escrever aí, Ruth representa nós, né? Que somos imerecedores da graça de Deus, né? Mas recebemos através de Cristo, né? Boaz representa Jesus Cristo, que é o Redentor, o nosso remidor. O campo é lugar de provisão de Deus e a colheita é tempo de favor e graça. Amém?
Pode anotar aí no teu caderno. Continuando aqui no capítulo 3, Ruth e Boaz na eira. Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você? Para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira, mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de coração um tanto alegre. Foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque tudo que o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela, e disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso hoje. Aqui no capítulo 3, né, nós vemos a Noemi orientando Ruth para se preparar, né, para se ungir e ir até Boaz à noite, né, que ele estaria lá para descansar do trabalho, né. E isso não é uma sedução, que a gente tem a impressão, né, de que ela ia lá para seduzir ele, né. Isso é nós temos que olhar de uma forma espiritual, né. Isso é um posicionamento, ela se colocou como resgatadora de Boaz, que era já um resgatador da família, né? Ruth se prepara para um encontro com o Redentor, né? A igreja que somos nós precisa se preparar para o encontro com Jesus. Ela se banhou, passou perfume, colocou sua melhor roupa. E nós estamos nos preparando, dando o nosso melhor para nos encontrar com Jesus? Essa é a mensagem aqui, né? Aos pés do Redentor, ali dos versículos 6 a 9, Ruth se deita aos pés de Boaz e faz um pedido: estende a tua capa sobre tua serva, porque és resgatador. Né? Estende tua capa sobre tua serva, porque és Senhor e um resgatador. Né?
Aqui esse significado espiritual, né? Estar aos pés ali de Boaz é estar aos pés de Cristo, né? Quando nós nos rendemos a Cristo. Então, e a cobertura estende a tua capa, é aliança, é proteção, é redenção. Olha que lindo, né? Você já parou para pensar nisso? Assim como Ruth fez com Boaz, né? Nós também temos que nos colocar aos pés de Cristo, dando o nosso melhor, nos preparando, né? Pedindo cobertura e salvação. Essa é a simbologia dessa situação aqui. E a resposta de Boaz para ela, né, foi honra e atitude, né? Ele reconhece a virtude de Ruth, né? Ali nos versículos 10 a 13, a gente vê ele aceita redimir ela, mas tem um detalhe: existe um resgatador mais próximo. E isso é uma revelação bem profunda. Isso mostra que tem uma ordem legal para a redenção. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a justiça para nos resgatar, né? E nada foi ilegal, tudo foi perfeito, porque o reino de Deus, ele tem leis. Então existe uma legalidade espiritual nas leis de Deus. Aqui na Bíblia, a Bíblia é um livro de leis, leis de Deus que nunca mudaram e não vão mudar. Essas leis vão nos acompanhar até a nossa ida para Jerusalém. Né? Nossa vida toda sempre foi assim na história da humanidade. As leis do Senhor não mudaram e não vão mudar. E pela lei, Jesus Cristo vem nos resgatar. Ele cumpriu toda a justiça. Ele é o nosso resgatador perfeito. Que bênção, né? E dos versículos 14 a 15 mostra ainda mais a graça de Deus, né? Boaz, ele não deixa a Ruth sair de mãos vazias. Ele dá mais provisão para ela, né? Que glória! Provisão. Então aqui, né, nos versículos 14 e 15, Boaz não deixa a Ruth sair de mãos vazias, ele dá mais provisão para ela, né? Até mesmo da redenção completa, já há sinais de graça, né? Mesmo antes da redenção completa, ela já foi provando, né, da graça de Deus, né? Deus sempre antecipa, né, bênçãos nesse processo de resgate, né? E é verdade, né? Se a gente for parar para pensar e analisar como foi o nosso processo de resgate, nós vamos ver, né, a mão de Deus agindo, né? Bem antes, né, desse grande dia. E aqui dos versículos 16 a 18, né, nos ensina que nós devemos esperar em Deus. Noemi, ela declara, né, espera, porque aquele homem não descansará até resolver isso, né? E é uma mensagem poderosa, né? O Redentor, ele não descansa até completar a boa obra. Cristo revelado aqui, Jesus não parou até consumar a nossa redenção na cruz. Tudo ele fez com legalidade, perfeição, tudo no tempo perfeito de Deus, né? Então o Senhor não vai descansar até que ele cumpra tudo que ele te prometeu. Descansa nele, minha irmã. Descansa nele, meu irmão.
Então a conexão aqui direta, né, com Cristo. Ruth aos pés, né, é a nossa rendição. Boaz é Jesus Cristo, o Redentor. E a cobertura, a capa, né, é salvação e aliança, né? E esse processo, Deus trabalha mesmo quando não vemos, né? Ele já estava trabalhando, né? Desde o dia que ela decidiu estar com sua sogra, né? E não deixá-la no caminho, né? Então nós devemos nos posicionar espiritualmente, né? Não viver no automático. Nos render completamente a Deus, confiar no processo, saber que Deus está agindo mesmo no silêncio. Aprender a esperar, porque Ele vai cumprir a promessa. A redenção ela começa quando a gente se rende e termina quando Cristo completa a obra, né? Vamos para o capítulo 4. Boaz casa com Ruth. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença do que estão sentados aqui na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso eu não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel. Quanto aos resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava a outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e ao todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E do portão da sua cidade hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Ruth dá a luz a Obed. Obed aqui é o vô de Davi, né? Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Viu? Obed era o pai de Jessé e Jessé é o pai de Davi. Ele era o vô de Davi, Obed. E estas são as gerações de Pérez.
Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, que casou com Ruth, né? Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Glória a Deus. Aqui no capítulo 4, né? Nós vemos o desfecho completo da história, né? Esse livro é bem curtinho, tem 4 capítulos. Então a gente entende a redenção consumada, né? A restauração completa, o propósito revelado aqui de Deus, né? Tudo aqui aponta diretamente para a obra de Jesus, né? A questão legal aqui ela é resolvida, né? Nos versículos 1 a 6. Boaz vai para a porta da cidade, que é o lugar onde todas as decisões legais da cidade são tomadas, né? Como se fosse o fórum da cidade, é lá na porta, né? Nas portas da entrada, né? E chama o resgatador mais próximo. Esse homem tinha o direito de redimir, mas ele recusa. E a gente vê que Boaz faz um joguinho ali, né? Quando ele aceita, né? Ah, não, vou ficar sim com as terras. Ele diz, mas tu vai ficar com as terras, mas tem que ficar com as duas também, cuidar delas. E gerar filhos para que o nome, né, do seu marido se perpetue, né? E o cara já caiu fora, né? E ele já felou de propósito mesmo, né? Pro rapaz cair fora, pro outro senhor recusar. Daí vem a revelação espiritual, né? Havia alguém com o direito de fazer isso antes de Boaz, né? Mas ele não tinha disposição nenhuma. Ele não queria fazer do jeito legal, da forma correta, né? Ele se recusou quando tinha que perpetuar o nome do filho de Noemi, né? Então aqui a lei, né, apontando para Jesus, né? A lei tinha o direito de nos julgar, mas não podia nos salvar. A lei ela mostra o nosso pecado, ela nos julga. Mas quem entra em cena? Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar, pode nos remir, né, da acusação dessa lei, né? O único capaz de nos redimir completamente é Jesus Cristo, né? Ele fez tudo da forma legal, correta, né? Dos versículos 7 a 10, a gente vê aqui a troca de sandálias ali no portão, né? Entre os dois resgatadores, né? O resgatador entrega a sandália, confirmando publicamente que abre mão do direito dele para Boaz, né? Boaz assume oficialmente o papel de redentor e toma Ruth por esposa. Espiritualmente, para nós, né, isso sela uma aliança diante de testemunhas, né? É a mensagem aqui. Cristo aqui nessa mensagem, ele pagou o preço publicamente, né, na cruz por nós. A nossa redenção, ela foi escondida, né? A nossa redenção, ela não foi escondida, perdão, né? Ela não era para ficar por baixo dos panos, ela foi abertamente declarada lá na cruz, né? Jesus, assim como os resgatadores fizeram lá no portão, ele declarou abertamente, né? Tetelestai, está consumado, o preço foi pago, né? Ele fala, o Paulo escreve lá em Tessalonicenses, né? Glória a Deus. E nos versículos 11 a 17, bênção e restauração. O povo abençoa a união e Ruth dá luz a um filho, Obed. Noemi, que voltou vazia, amarga, lembra? Me chamem de Mara, pois sou uma amarga, né? Agora está cheia novamente, né? Então Deus, ele transforma, né, o luto em alegria e o vazio em plenitude, né? Só Deus para fazer esse processo em Noemi, né? E faz em nós hoje também. Transforma o nosso pranto em festa, né? A nossa tristeza em alegria, né? E nos preenche completamente, né? Nos versículos 18 a 22, a gente lê sobre o propósito eterno, né? A genealogia que revela algo muito importante, né? Obed, Jessé e Davi. Ruth era uma estrangeira, mas ela entra na linhagem do rei Davi e também na linhagem de Jesus Cristo, né? Tá lá em Mateus 1. Então, como nós temos falado em outras leituras aqui dos capítulos que a gente está fazendo, o Senhor, ele nunca deixou o estrangeiro de fora, né? Ele já não era Deus só dos judeus. Nós lendo aqui o Antigo Testamento, nós vemos quantos estrangeiros que entraram para a família dos judeus,
né? Que fazem parte da salvação, que fazem parte da linhagem do Messias, né? O Salvador, né? Glória a Deus por isso, né? Então aqui a gente termina com uma conclusão, né? Deus, ele pega uma história comum e transforma, né, na parte do seu plano eterno, né, através dessa redenção de Cristo. Ruth começou como estrangeira aqui na história, né, mas termina como parte da linhagem do Messias. E isso é o evangelho, né? A gente pode ter começado longe, mas em Jesus Cristo, o nosso final é redenção, é identidade, é propósito, né? Glória a Deus por isso, né? Deus te abençoe. Aqui nós terminamos mais um dia de leitura.